Olá a todos e todas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa 10ª apresentação da série de webinários organizados aqui pelo Labstina. Eu sou Isabela Nogueira, do próprio Labstina e do Instituto de Economia da UFRJ, e no debate de hoje nós vamos falar sobre a geopolítica da Ásia-Pacífico e os conflitos nos mares do sul e do leste da China. Para isso, nós temos hoje aqui conosco o professor Maurício Santoro, que é doutor em Ciência Política pelo IUPERJ, professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é autor do livro Ditaduras Contemporâneas e colaborador de jornais e revistas no Brasil, na China, nos Estados Unidos. Ele trabalhou em organizações da sociedade civil, na imprensa e nos governos federal e fluminense. A fala dele vai ser a disputa no Mar do Sul da China e a geopolítica da Ásia-Pacífico. Eu também tenho aqui com a gente a Alana Camossa, que é doutora e mestre em Economia Política Internacional pelo PEP, UFRJ. Atualmente ela faz pós-doutorado na Escola do Comando e Estado-Maior do Exército. Ela foi pesquisadora visitante do Departamento de História da Universidade de Columbia, em Nova York, e do Departamento de Políticas Públicas Internacionais da Universidade de Osaka, no Japão. Ela também é integrante aqui do Labstina, do Laboratório de Estudos em Economia Política da China, também do UFRJ. Ela vai falar sobre a disputa territorial sino-japonesa no Mar do Leste da China e as suas implicações para a geopolítica do Pacífico. E para o debate, nós temos aqui, além de eu mesma, também o professor Rafael Padula, que é professor e coordenador da pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ. Eu agradeço a presença de todos e da professora Alana, e vamos dar início à nossa sequência de apresentações com a fala do professor Maurício Santoro. Maurício, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, Isabela. Boa noite, Padula, boa noite, Alana. Bom, sempre é um prazer discutir o tema do Mar do Sul da China, porque é um assunto extremamente importante para as relações internacionais. Ele hoje é, sem sombra de dúvida, o principal conflito marítimo no mundo e um dos focos de tensão entre a China e os Estados Unidos. Do ponto de vista militar, ele hoje é o principal elemento ali desses confrontos, ainda que a gente saiba que seja uma disputa que envolve uma enorme camada de conflitos na economia, na política, nos direitos humanos. Mas, com respeito à questão militar, o Mar do Sul da China entra num grande destaque. E o meu interesse pelo tema veio exatamente da convivência com acadêmicos americanos e chineses, indo a conferências tanto nos Estados Unidos quanto na China, e observando o enorme espaço dedicado ao conflito no Mar do Sul da China. E com muita frequência, com um nível de agressividade nas apresentações, com um debate muito passional, comparações com as vésperas da Primeira Guerra Mundial, e aquilo tudo me impressionou muito. Eu falo principalmente de 4, 5 anos para cá, e me fez ter vontade de ler com mais profundidade sobre o tema, tentar entender por que ele estava mexendo tanto com as emoções e com as agendas de pesquisa dos colegas das universidades em vários países. E realmente é um tema muito forte. Eu vou começar mostrando para vocês um mapa da região, para que a gente tenha essa visualização. O Mar do Sul da China banha não só ali a costa meridional chinesa, mas uma série de países do leste asiático. O Vietnã, a Malásia, a Indonésia, Brunei, Singapura. E a grande importância que ele tem para toda essa geopolítica global vem do fato de que ele se tornou, hoje em dia, a principal via do comércio marítimo global. A gente olhar aí esse espaço geográfico abarcado pelo Mar do Sul da China, ele pega basicamente as importações e exportações que passam pela economia chinesa, por muitos dos países vizinhos, como o Japão, a Coreia do Sul. Quer dizer, é simplesmente a principal porta de entrada e de saída da região mais dinâmica da economia global. Isso que explica essa proeminência que ele ganhou nos últimos anos. E ele é um mar cujos limites entre cada um dos países que são banhados por ele são limites que estão em disputa, são limites que estão sendo questionados juridicamente nos tribunais internacionais, sendo objeto de negociação diplomática bilateral e, com muita frequência, também de ações militares unilaterais. Os países estão tentando criar fatos consumados
nesse território para fortalecer a sua posição negociadora. E nesse mapa existem aí várias linhas coloridas, né? Cada uma delas representando as reivindicações de um determinado país da região. Vamos começar pela linha vermelha, que são as reivindicações chinesas. Como a gente pode ver, a China reivindica a maior parte do Mar do Sul da China. Essa é uma reivindicação muito antiga, ela vem da década de 40, anterior à Revolução Comunista de 49. Na verdade, ela é uma reivindicação feita pelo antigo governo do Partido Nacionalista, do Chiang Kai-shek. Mas era uma reivindicação que, em grande medida, estava nas gavetas do Ministério do Exterior chinês até a década de 2000, quando ela volta a ser, de fato, colocada ali como um princípio ativo da diplomacia chinesa, quando ela passa novamente a ser levada a sério por Pequim e colocada nessa mesa de discussão com os países vizinhos. E como o Mar do Sul da China é um espaço geograficamente pequeno, né, numa comparação internacional, essa reivindicação chinesa entra em conflito com reivindicações de países vizinhos. E por isso a gente vê aí esse emaranhado de linhas coloridas no mapa. E por que eu digo que na comparação internacional é um espaço pequeno? Vamos usar o Brasil como um outro exemplo. O Brasil tem uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas, a partir do litoral brasileiro. E você fazendo ali uma linha reta do litoral brasileiro até 200 milhas, cai no meio do Oceano Atlântico. Não mexe ali com as reivindicações de nenhum outro país vizinho. É diferente nesse caso. Tem ali um conflito, e nesse caso, o que os instrumentos do direito internacional nos dizem, o que é a orientação, é que nesse caso, quando há demandas conflitantes, né, tem que ir para a negociação diplomática. E aí o principal instrumento para tentar chegar a uma resolução pacífica desse conflito é a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. E a China tem reivindicado esse grande espaço territorial. Os países vizinhos não têm aceitado isso, têm levado a China para tribunais internacionais, como a Corte de Apelação em Haia, e esses tribunais, em geral, têm dado decisões muito contrárias às reivindicações chinesas. Claro que, hoje em dia, é um tema altamente carregado politicamente, pelo que é a importância do Mar do Sul da China para o comércio global. Então, não é simplesmente uma disputa envolvendo a China e os seus vizinhos. Os Estados Unidos são uma parte muito importante em todo esse conflito, porque os seus navios, tanto os seus navios comerciais quanto os seus navios de guerra, né, atravessam o tempo todo o Mar do Sul da China e estão resistindo a essas demandas chinesas, né? É o caso do Japão também, né, que embora não seja um país banhado pelo Mar do Sul da China, também afetado diretamente pelo que acontece ali. Então, quer dizer, envolve uma série de países, não só esses vizinhos, por essa importância econômica primordial. E virou também um grande teste para essa China em ascensão e para uma China que, pelo menos desde a década de 2000, passou a ter uma política externa mais assertiva em reivindicar os seus direitos. Então, a gente tem um contraste com o que era, por exemplo, a diplomacia chinesa dos anos 80, na época do Deng Xiaoping, que era uma diplomacia que havia feito uma opção explícita por deixar em segundo plano os conflitos territoriais, as demandas territoriais, e se concentrar exclusivamente na questão do desenvolvimento econômico. A China de hoje é uma China que já se desenvolveu economicamente de uma maneira muito significativa, que adquiriu instrumentos de poder militar e que passou a apresentar também demandas no que são os seus contenciosos de fronteira. E aí não só o Mar do Sul da China, mas também, por exemplo, a disputa de fronteira com a Índia, na Cordilheira do Himalaia, que é uma disputa que, inclusive, se tornou violenta em vários momentos, agora em 2020. Então, a gente tem um quadro geral dessa China que aprendeu a dizer não, voltou a dizer não, que era uma coisa que ela praticamente havia perdido, né, há muitas décadas, essa capacidade. Então, ela voltou a dizer não, voltou a reivindicar o que considera o seu direito, né, e entrou em conflito com os Estados Unidos, com os países vizinhos.
E, claro, os americanos têm uma rede de alianças militares e políticas na Ásia-Pacífico, cujos pilares hoje em dia são o Japão e a Coreia do Sul, mas cada vez mais também uma aproximação, né, com a Índia. E isso está levando até uma redefinição de quais são os termos geopolíticos que a gente usa para definir essa região. Por exemplo, a Ásia-Pacífico ainda é o mais utilizado, mas cada vez mais está entrando em discussão o conceito de Ásia Indo-Pacífico, né, para colocar a Índia nesse tabuleiro. E faz todo sentido. Para entender realmente o que está acontecendo ali, você tem que levar em conta também o papel da Índia, a cooperação e as disputas sino-indianas, e como Pequim e Nova Delhi estão ali negociando ou entrando em disputa. Então, tudo isso faz sentido. Então, pensando nesse quadro da Ásia Indo-Pacífico, há uma dificuldade chinesa em construir a sua própria rede de alianças. Tem países ali que estão tentando barganhar o máximo possível nessas circunstâncias, em especial as Filipinas, né, que agora tem, nos últimos anos, um presidente pró-chinês, que tem mexido nessa aliança tradicional das Filipinas com os Estados Unidos. Tem o caso da Austrália, né, onde essa política chinesa, o que fazer com relação à China, virou um tema altamente polarizador e conflituoso na política australiana. Os chineses, em grande medida, veem a Austrália como um elo fraco, o elo mais frágil nessa aliança ocidental, né, na Ásia Indo-Pacífico. Então, a gente está mudando todo esse cenário estratégico na região. E o que os americanos basicamente têm feito, né, é enviar navios de guerra, enviar aviões de guerra para fazer patrulhas em áreas, em territórios desse Mar do Sul da China que são reivindicados pelos chineses. Então, em vários momentos ali já houve conflitos, a possibilidade de que algumas dessas patrulhas terminem num incidente armado, com gente morta, é muito alta, é mais ou menos o que a gente tem visto, na verdade, no Himalaia, né? Esses confrontos em que já morreram dezenas de militares esse ano. Então, algo semelhante tem ocorrido também no Mar do Sul da China e com uma escalada de tensões. E o que os chineses têm feito, basicamente, é criar fatos consumados nesse território, ocupando territórios que estão em disputa, principalmente em dois pequenos arquipélagos, as Ilhas Paracel e as Ilhas Spratly, né, que estão sendo militarizados pelos chineses. Então, eles estão ocupando essas pequenas ilhas, esses pequenos recifes, ampliando essas ilhas e recifes, construindo neles pistas de pouso, bases militares, enviando destacamentos de fuzileiros navais. Que, em grande medida, essas ilhas estão funcionando para a China como se fossem porta-aviões, como se fossem pequenas bases aéreas, pequenas bases militares, de onde eles podem reivindicar o controle desse Mar do Sul da China e, no caso de um conflito com os Estados Unidos, negar o acesso marítimo aos americanos. E, em paralelo, os chineses têm ampliado muito o seu poder militar nas últimas décadas, em particular o poder naval. A China, tradicionalmente, foi uma potência militar terrestre, né, com um grande exército, um exército poderoso, mas não tanto em termos navais. A última vez, de fato, em que a China foi um grande poder naval foi no século XV, com a dinastia Ming, e foi algo um tanto atípico, né, na história chinesa. E agora a China voltou a ter a maior marinha do mundo. O Pentágono, todo ano, envia um relatório, né, para o Congresso americano, desde o ano 2000, com o estado da arte, né, das Forças Armadas chinesas. E neste ano, 2020, o Pentágono constatou que a marinha chinesa é a maior, substancialmente maior do que a americana, ainda que não seja necessariamente a marinha mais avançada do ponto de vista tecnológico, a melhor marinha do ponto de vista do poder militar. Mas é uma marinha muito sofisticada em termos de submarinos, uma frota muito respeitável de submarinos nucleares, inclusive, e os chineses têm investido também em porta-aviões, né? Já estão com 2 porta-aviões, estão construindo um terceiro, e embora eles não estejam no mesmo nível tecnológico dos americanos, eles não são, por exemplo, porta-aviões nucleares, a sua tecnologia de lançamento de aviões não é tão sofisticada, mas eles estão se aprimorando. Cada um desses porta-aviões está sendo melhor do que o anterior. Estão fazendo aí um catch-up, né, tecnológico. E isso significa, em termos práticos, que se houver um conflito militar no Mar do Sul da China, não é de modo algum claro quem seria o vencedor. Há 20 anos atrás, a gente diria que não haveria rival para a Marinha Americana na região.
Então, que era ali o padrão típico desses conflitos é que, por exemplo, havia uma disputa entre a República Popular da China e Taiwan, e os americanos mandavam 1 ou 2 porta-aviões para o estreito que separa Taiwan da China continental. Se os americanos fizerem isso hoje, a possibilidade de que pelo menos um desses porta-aviões seja afundado por um submarino, ou por mísseis, ou por aviação de caça, é muito alta. Então, a gente já tem hoje um outro equilíbrio de poder na região. E aí vem também da questão de que a marinha chinesa está muito concentrada no Mar da China, ou no Mar do Leste da China, né, na sua vizinhança geográfica. No máximo, fazendo algumas missões militares de combate à pirataria no Mar Vermelho. Né? Ao passo que a marinha americana está espalhada pelo mundo. Então, ela tem que estar presente em várias situações diferentes, em vários cenários de guerra, no Oriente Médio, na América Latina. Né? Então, é mais difícil para os Estados Unidos concentrarem o seu poder. E eles estão tentando fazer isso. Desde o governo Obama, né, há um esforço americano em entender que a China, a ascensão da China, é o seu principal desafio estratégico e remanejar para a Ásia e Indo-Pacífico a maior parte dos seus recursos militares. O governo Obama chamou essa estratégia de pivô para a Ásia. Mas, até agora, ela tem sido muito mais uma visão de longo prazo do que efetivamente algo que já está acontecendo. Ela vem ocorrendo, mas a passos muito lentos. Porque a eclosão de uma série de crises no Oriente Médio, na Síria, no Irã, a luta contra o Estado Islâmico, tudo isso tem retardado muito a implementação dessa estratégia. Então, era algo que já vinha do governo Obama, né, e no governo Trump ganhou uma outra dimensão política, uma retórica muito mais agressiva, ainda que haja uma continuidade muito forte. E acredito também que, caso o Trump não se reeleja, né, caso o Joe Biden seja eleito presidente nos Estados Unidos, e esse cenário conflituoso com a China continuaria também. Tem aí uma disputa estrutural envolvendo os dois países. E algo que tem me deixado realmente um pouco preocupado, aí, do ponto de vista do professor, né, de que tem que escolher bibliografia, de que tem que recomendar texto para aluno, né, está muito difícil ler os nossos colegas americanos no que diz respeito ao Mar da China. Eles se enrolaram na bandeira, adotaram uma linguagem muito patriótica, muito belicosa, e, a meu juízo, uma linguagem que perdeu um certo equilíbrio analítico. Está muito carregada do ponto de vista ideológico. E muitos eles acusando a China de posições agressivas que eu não vejo a China tomando. Ela tem, de fato, procurado reivindicar de uma maneira mais dura, né, essas demandas, mas a gente pode fazer uma série de paralelos históricos, né, de que o que os chineses estão tentando fazer no Mar da China é aquilo que os Estados Unidos fizeram no Caribe no final do século XIX, no início do século XX. Uma potência em ascensão, que tem pretensões a ser uma líder global, vai tentar ser, em primeiro lugar, uma hegemônica na sua vizinhança geográfica, no seu exterior próximo. E o Mar da China é uma questão de segurança nacional muito importante para os chineses. Pela questão do comércio, pelo acesso a matérias-primas essenciais, né? Pela própria história da China, né? Desde a Guerra do Ópio, a China ficou muito vulnerável a esses ataques vindos pelo mar. Então, isso também é uma preocupação para os chineses hoje. Então, acho que um desafio para nós brasileiros, né, é pensar na nossa perspectiva do sul global, qual é a importância desse conflito para nós. E ele é muito importante. Por exemplo, a China sozinha é o destino de 1/3 das exportações brasileiras. E pelo Mar do Sul da China passa também o comércio exterior brasileiro para o Japão, para a Coreia do Sul, que são entre os nossos 10 maiores parceiros comerciais. E o desafio da gente pensar esse conflito com a nossa própria cabeça, né? Sem incorporar posições que são feitas de antemão em outros países, em outras regiões. Então, acho que isso fica como um incentivo para o nosso debate, como uma proposta aqui para todos nós que estamos interessados em China, em Ásia, né? Como é que fica o Brasil nisso tudo, como é que a gente pensa a respeito disso. E lembrando que o cenário que está se desenhando no mundo hoje aponta aí, pelo menos no médio prazo, para um mundo cada vez mais conflituoso, com disputas políticas e econômicas entre a China e os Estados Unidos, que eventualmente poderão se tornar também um conflito militar.
Eu não falo necessariamente de uma guerra convencional, larga escala, mas da possibilidade desses choques marítimos, de gente morrendo, gente matando. Isso teria um impacto econômico muito grande. O impacto para a economia global seria muito maior, por exemplo, do que os conflitos no Oriente Médio, na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Então, lanço aqui essas observações iniciais, ouvi agora a Lana e depois abrir aí para a possibilidade de um debate. Muito obrigado. Maurício, muito obrigada por essa apresentação ampla, uma bela introdução ao tema. Eu agradeço muitíssimo e passo a palavra diretamente para a professora pós-doutoranda Alana Camões. Gostaria de agradecer pelo convite da professora Isabela. Como eu sempre falo, é muito importante a gente debater a Ásia aqui no Brasil, que é um tema que vem ganhando espaço, mas ainda é pouco estudado por aqui e é um tema fundamental para a gente pensar as dinâmicas de poder e segurança na política internacional. Na minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o Mar do Leste da China e a disputa territorial sino-japonesa e as implicações para o Ásia-Pacífico. Eu acho que a gente vai conseguir debater bastante com a apresentação do professor Maurício Santoro, que ele já elucidou muitos pontos que eu ia trazer na minha apresentação sobre o Mar do Sul da China. Então, na minha apresentação, eu optei por falar de um tema que ainda é pouco falado aqui no Brasil, que é o Mar do Leste da China. Muito se fala sobre o Mar do Sul da China, mas a gente tem outros conflitos territoriais no leste asiático que não são só restritos ao Mar do Sul da China. A gente tem o conflito territorial no Mar do Leste da China, entre as ilhas, entre o Japão e a China, sobre as ilhas Senkaku ou Diaoyu, Senkaku em japonês, Diaoyu em chinês. A gente também tem o conflito territorial no leste asiático entre a Coreia do Sul e o Japão, pelas ilhas Dokdo ou Takeshima. E, além disso, a gente também tem um conflito territorial japonês com a Rússia a respeito das ilhas Kurila ou as ilhas do norte do Japão. Na minha apresentação, eu vou focar um pouquinho mais nas ilhas Senkaku e Diaoyu e debater qual é a implicação delas, de fato, para a geopolítica do leste asiático, para a geopolítica do Ásia-Pacífico como um todo. No geral, as ilhas Senkaku e Diaoyu, elas são 8 pequenas ilhas localizadas no Mar do Leste da China, cerca de 170 quilômetros do nordeste de Taiwan, 330 quilômetros do leste da China, 170 quilômetros do norte das ilhas de Shigaki, do Japão, e 410 quilômetros do sudeste das ilhas de Okinawa. Em geral, essa disputa territorial ela vem desde a década de 70, mas os países reivindicam elas a partir dos tratados no século XIX e no século XX. Inclusive, um ponto fundamental para a gente pensar todas as disputas, não todas, mas as disputas no Mar do Sul da China e no Mar do Leste da China, é o Tratado de São Francisco, que muita gente coloca como um tratado que deixa esses legados desses litígios territoriais, dessas indefinições sobre os territórios marítimos nessa região do leste asiático. E no caso, só de forma muito resumida, o Japão pleiteia as ilhas Senkaku e Diaoyu a partir do Tratado de São Francisco e da reversão de Okinawa em 1972, e a China ela reivindica as ilhas Senkaku e Diaoyu a partir de uma ideia de posse anterior à posse japonesa, que o Japão se justifica a partir do século XIX, mas a China ela reivindica essa posse anteriormente, e também a partir do Tratado de São Francisco, na ideia de que os territórios que foram usurpados pelo Japão, que foram conquistados pelo Japão durante o seu imperialismo no final do século XIX para o início do século XX, deveriam ser retornados à China. Pois bem, os Estados Unidos eles também são um ator fundamental nessa dinâmica de quem deteria a soberania das ilhas, em certo sentido, porque os Estados Unidos é responsável junto com o Japão, pelo Tratado de Reversão de Okinawa, da devolução de Okinawa ao Japão, onde os direitos administrativos das ilhas Senkaku ou Diaoyu retornariam ao Japão, mas os Estados Unidos eles se colocam numa postura de neutralidade. Esse é um panorama bem geral do que é a disputa territorial, inclusive
tanto o governo chinês como o governo japonês, eles têm nos seus sites as suas reivindicações de forma específica, mas eu não vou me delongar muito para essa apresentação. Quando a gente pensa no conflito das Ilhas Senkaku de Oahu, ele se inicia na década de 70 e é um conflito que muita gente considera que se inicia por uma questão geopolítica, por uma questão econômica, quando existem relatórios que são divulgados na década de 70, apontando sobre a possibilidade de que existissem grandes reservas de gás natural e petróleo entre os territórios de Okinawa e Taiwan, sendo as Ilhas Senkaku uma das regiões que teriam grande quantidade de recursos e tudo mais. Na década de 70, a gente tem esse pleito que vai se iniciar principalmente com Taiwan e Japão, e a China ela vai entrar de fato nessa disputa pelas ilhas nos anos 70, quando muita gente, e a gente pode pensar dessa forma, quando a China ela vai se aproximar dos Estados Unidos, então as Ilhas Senkaku elas vão envolver, pelo menos eu argumento sempre isso, uma questão muito além da geopolítica e da questão dos recursos naturais, mas também uma questão de legitimidade, porque é um momento em que a China ela está se reinserindo no sistema internacional na década de 70, com a aproximação com os Estados Unidos e também com o intuito de deslegitimar Taiwan. Além disso, é bem importante a gente considerar que as ilhas elas vão ter alguns escalonamentos ao longo dos anos. Nos anos 70, a gente tem depois a gente tem 78, 90, 96, entre 2005 e 2008, 2010, 2012, 2016 e mais atualmente. Então, são alguns escalonamentos que vão acontecendo em relação à disputa pelas ilhas por parte da China e do Japão, e em cada um desses escalonamentos a gente tem, por vezes, um viés muito mais nacionalista exacerbado, por outras vezes uma questão muito mais territorial e geopolítica de recursos naturais por detrás das tensões que ocorrem entre ambos os países. Inclusive, eu considero muito que a disputa territorial sino-japonesa, diferente das disputas territoriais da China no Mar do Sul da China, tem um caráter nacionalista muito mais acentuado. Sobretudo quando a gente pensa alguns incidentes que vão acontecer na década de 90 e que muita gente vai inclusive argumentar que o Partido Comunista Chinês ele vai se utilizar das ilhas para justificar algumas tomadas de decisão interna e inclusive para ganhar um apoio nacional, coesão nacional. E muito se fala também em relação ao Japão. Só em termos de conhecimento mesmo, as estimativas a respeito das Ilhas Senkaku, elas não são unânimes sobre as Ilhas Senkaku de Oahu, não são unânimes sobre os recursos que poderiam existir nesse território. A Agência de Energia dos Estados Unidos aponta que seria cerca de 200 milhões de barris de petróleo de reservas provadas ou prováveis, e, no caso, relatórios chineses apontam que não, que seriam entre 70 e 160 bilhões de barris de petróleo. As Ilhas Senkaku, elas têm um caráter de geopolítica, de questão de energia muito importante, em certa medida, em que muita gente pode considerar uma questão discursiva, mas em certa medida tem grande relevância tanto para o Japão quanto pela China, tendo em vista que ambos detêm muitas demandas por recursos naturais para suprir as suas demandas internas. Então, a questão da segurança energética é relevante e, de alguma forma, na verdade, em muito sentido, se relaciona com o Mar do Sul da China, até mesmo quando a gente pensa o caso do Japão. O Japão, por exemplo, quando a gente pega a sua dependência energética, desde o incidente de Fukushima, em 2010, a taxa de autossuficiência energética nipônica ela diminui de 20,2% em 2010 para 6,4% em 2014 e ela sobe novamente um pouquinho para 8,2% em 2016. Mas o Japão, grande parte do petróleo que ele importa advém do Oriente Médio, que se utiliza das rotas do Mar do Sul da China e, consequentemente, algumas partes do Mar do Leste da China. É bem importante, e alinhando muito com o discurso, com a fala do professor Maurício Santoro,
quando a gente pensa a China, muitas vezes a gente tem um discurso de uma China bem assertiva a partir do século XXI. Isso, do meu ponto de vista, se torna mais evidente quando a gente pensa 2010 no Mar do Leste da China. A partir de 2010, a China ultrapassa o Japão como a segunda maior economia do mundo. E é nesse momento em que a gente consegue observar cada vez mais uma China com respostas mais assertivas ao Japão. Isso não significa que a China ela passou a ser extremamente assertiva e agir primeiro em relação ao Mar do Leste da China e a disputa territorial das ilhas sino-japonesas. Não, mas sim que a China ela passou a responder de forma mais assertiva, de forma mais robusta do que era no passado. Bom, quando a gente pensa a questão também dos gastos militares dos países do leste asiático, a gente tem o caso do Japão, a gente pode considerar os Estados Unidos e a China e trazer uma comparação entre eles. A gente consegue ver o Japão aqui com os gastos militares sendo um dos menores, os Estados Unidos com gastos exorbitantes e a China entre um meio termo e cada vez mais crescente esses gastos militares chineses. Inclusive, conversando bastante com a fala do professor Maurício Santoro, a gente consegue observar uma China que tem se voltado para uma modernização da sua frota marítima, sobretudo que ela vem aprendendo, a gente pode considerar dessa forma, desde as invasões europeias no século XIX. A marinha chinesa ela tem se modernizado, inclusive existem relatórios e estudos de centros de pesquisa nos Estados Unidos que vão apontando justamente essa capacidade da China em momentos de tensão, em um possível conflito com os Estados Unidos, e se observa que nos anos recentes a China tem uma maior capacidade de atuação tanto em Taiwan como no Mar do Sul da China. Muitos desses relatórios apresentam a questão das Ilhas Spratly. Passou aí para vocês também? Tá. Esse aqui é um outro gráfico que é para mostrar o total agregado dos gastos militares da China e dos países com quem a China tem disputas territoriais. No caso do Japão e os países no Mar do Sul da China, a gente consegue observar que os gastos da China elas são muito mais elevados do que os países do Mar do Sul da China e do que do próprio Japão, mas ainda assim, muitos estudos ainda apontam como a marinha japonesa como uma das mais modernas do mundo e essa capacidade de dissuasão no Mar do Leste da China. Isso aqui. Esse aqui é um gráfico que é do governo japonês, que mostra que ao longo dos anos, sobretudo a gente consegue ver aqui em 2012, a gente tem um aumento significativo da entrada de barcos, navios pesqueiros ou da guarda marítima chinesa no entorno regional das ilhas Senkaku de Oyu, tanto no mar territorial como na sua zona contígua. E nesse caso a gente consegue observar como a partir de 2012, sobretudo, que é um momento que a gente tem a nacionalização das ilhas Senkaku de Oyu por parte do governo japonês e a China começa uma série de iniciativas para criticar essa atitude do Japão e também para salvaguardar os seus interesses de soberania territorial, no caso das ilhas Senkaku de Oyu e no caso do Mar do Leste da China. E, além disso, a gente consegue observar que existe uma constância nessa intromissão dos navios chineses, nos barcos pesqueiros chineses, no mar territorial das ilhas Senkaku de Oyu. E muita gente argumenta que essa é uma forma que a China se utilizou para se mostrar assertiva, para se mostrar presente no Mar do Leste da China e reivindicando o seu território. Isso. Quando a gente pensa a disputa territorial das ilhas Senkaku de Oyu no século XXI, é bem importante a gente refletir sobre as duas lideranças nacionalistas que vão emergir no contexto de 2012, 2013. No caso do Japão, o Shinzo Abe, que agora é o ex-primeiro-ministro japonês, a gente já tem um novo primeiro-ministro no Japão. E no caso da China, o Xi Jinping, que assume em 2013. Desde 2010, a gente consegue observar no Mar do Leste da China uma China se comportando cada vez mais assertiva, deixando de lado aquele discurso que vinha
vinha sendo colocado em prática desde o Deng Xiaoping, mas o Xi Jinping é, de fato, aquela liderança que tem se mostrado muito mais assertiva, muito mais resoluta, muito mais robusta nas suas respostas e nos seus interesses de defender a soberania chinesa e defender os interesses territoriais da China. No caso do Shinzo Abe, o Shinzo Abe é uma liderança também nacionalista, era uma liderança extremamente nacionalista, que conseguiu deixar alguns legados para o Japão, e um desses legados foi justamente uma reinterpretação da Constituição, uma reinterpretação do direito de autodefesa coletiva do Japão. E, além disso, o Shinzo Abe, ele constantemente promoveu um Japão mais proativo internacionalmente, uma política externa mais ativa no âmbito internacional. Nessa imagem, acaba mostrando também o Obama, porque o governo Obama, como o professor Maurício Santoro já ressaltou, tem todo aquele redimensionamento, de certa forma, para a Ásia, com a política do pivô para a Ásia. E no caso do Mar do Leste da China, os Estados Unidos, o governo Obama, vai afirmar que as Ilhas Senkaku de Ryukyu estariam sob proteção dos Estados Unidos por conta do Tratado de Segurança Mútua do Japão e dos Estados Unidos de 51 e, posteriormente, de 1960. Bom, isso eu já falei um pouquinho. E, bom, depois de todo esse panorama, qual é a implicação desses tensionamentos, desse conflito no Mar do Leste da China para a geopolítica do Ásia-Pacífico como um todo? Quando a gente pensa as Ilhas Senkaku de Ryukyu, muitas vezes elas parecem um caso isolado de uma tensão que existe entre a China e o Japão, uma tensão que não é só envolvendo uma disputa territorial, mas também tem questões históricas, questões que vão envolver os pedidos de desculpa da Segunda Guerra Mundial, questões que vão envolver o revisionismo dos livros de histórias, tanto japoneses como os livros de história chineses. Então, existem várias outras questões por detrás das relações sino-japonesas. Mas as Ilhas Senkaku de Ryukyu, elas também têm algumas implicações para o Mar do Sul da China. E essas implicações, elas vão aparecer muito na aproximação do Japão com países do Mar do Sul da China, sobretudo Vietnã e Filipinas, e países do Ásia-Pacífico como um todo, ou do Ásia-Indo-Pacífico como um todo, como o professor Maurício Santoro também ressaltou. O Japão, ele vai começar a se aproximar fortemente, não só das Filipinas, mas também do Vietnã, da Austrália, da Índia, e há um fortalecimento das relações do Japão com os Estados Unidos. Inclusive, quando a gente pensa o contexto do leste asiático, e por que é tão importante a gente pensar as Ilhas Senkaku de Ryukyu e o Mar do Sul da China, de certa forma, como conectados? Porque essa atuação japonesa no Mar do Sul da China, a gente consegue observar que ela é facilitada pelo conflito territorial no Mar do Leste da China. Então, a gente tem diversas lideranças no Sudeste Asiático que vão apontar que o Japão ele deveria se militarizar, que o Japão ele deveria no Mar do Leste da China. Algo que a China critica e algo que a Coreia do Sul, inclusive, também critica, apontando sobre uma possível volta de um militarismo japonês ou algo nesse sentido. Então, os países do Sudeste Asiático, eles começam a se tornar mais abertos, de certa forma, para o Japão, que sempre teve muito receio de entrar num tabuleiro do Mar do Sul da China por conta dos estigmas do imperialismo, de todo o passado imperialista japonês para a região do Sudeste Asiático. E, além disso, a gente consegue observar essa aproximação do Japão com a Austrália, que é um país que vem tendo as relações com a China em estado um pouco... em um estado bem deteriorado, que a gente pode considerar dessa forma. Tem analistas, inclusive, dizendo que a Austrália tem relações mais deterioradas com a China do que o próprio Japão, que, mal ou bem, acaba balanceando a política e a economia. E, além disso, a gente também tem a aproximação do Japão com a Índia, que vai acontecer principalmente a partir de 2010, envolvendo a questão das Ilhas Senkaku de Ryukyu, em parte. E, além disso, essa aproximação cada vez mais forte com os Estados Unidos, cada vez mais consolidada com os Estados Unidos, o que traz à tona, o que talvez alguns dos ouvintes conheçam, a ideia do Quad,
do Fórum Quadrilateral, que vai trazer justamente uma possível aliança e uma formação de uma aliança talvez de contenção à China com Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia. Muita gente, quando inclusive fala do Quad, tem alguns receios de apontar que seria uma aliança de fato que se consolida a partir de uma ideia de contenção à China, porque eles não se colocam dessa forma, mas ao longo do tempo a gente tem visto as relações desses países se deteriorando e, sobretudo, quando a gente pensa o contexto da pandemia mundial, quando a gente pensa o ano de 2020, as tensões no Mar do Sul da China e no Mar do Leste da China, elas continuam ocorrendo. Existem tensões que vão envolver outras questões, como a questão de Hong Kong, como a questão da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, como a questão da Huawei, como a disputa, a guerra comercial e tecnológica dos Estados Unidos, que acaba envolvendo também e sendo influenciando e influenciando a política australiana e assim por diante. Então, cada vez mais, a gente tem esses países formando uma espécie de aliança e que a gente até precisa observar no futuro se ela de fato vai se consolidar como uma aliança multilateral propriamente anti-China, a gente poderia dizer dessa forma. E cada vez mais a gente tem uma China que tem consolidado aquela visão de uma China robusta, de uma China defendendo os seus interesses. Tanto que está muito em voga a gente falar atualmente sobre a diplomacia do lobo lutador, que tem sido trazida a partir dos discursos chineses, das narrativas chinesas para contrabalancear as narrativas do Ocidente contrárias à China, sobretudo as narrativas dos Estados Unidos contrárias à China. Então, no geral, no contexto do leste asiático, do Ásia e Indo-Pacífico, a gente tem essa formação de alianças do Japão, Austrália, Índia, Estados Unidos, ou do Japão se aproximando de países do Sudeste Asiático. Uma China que tem se feito presente, que tem exercido seu poder econômico também na região, sobretudo no Sudeste Asiático, para os fins geopolíticos. E, além disso, a gente precisa observar daqui para frente, eu digo que é bem importante a gente começar a pensar como esses países vão se comportar e, no caso do Japão, quais vão ser as atitudes tomadas pelo novo primeiro-ministro. Muita gente, quando fala do Yoshihide Suga, aponta que ele vai dar uma continuidade ao que foi o governo do Abe, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista das suas políticas de segurança. E quando a gente fala das políticas de segurança, a gente tem que considerar, inclusive, uma contínua tentativa do Japão, do governo Abe e provavelmente do governo Suga, desse processo de transformação da Constituição japonesa, da mudança do artigo 9º na Constituição japonesa, que tecnicamente proíbe o Japão de constituir forças armadas, mesmo que o Japão tenha as forças de autodefesa. Então, cronologicamente, a gente consegue observar um aumento das tensões no Mar do Leste da China, sobretudo a partir de 2010, 2012, que vai escalonando, que vai aumentando ao longo dos anos, e essa assertividade da China, que não se fica somente no Mar do Leste da China, mas também se consolida no Mar do Sul da China, até mesmo antes e a partir de 2009, ela vai pressionando para que os países, vai gerando uma espécie de efeito cascata, onde os países que têm litígios territoriais com a China, sobretudo Filipinas e Vietnã, começam a se aliar ou se aproximar de países como o Japão e até mesmo como os Estados Unidos. E que vão impulsionando uma nova configuração de poder, um novo equilíbrio de poder na região. Então, ao passo que a gente consegue observar as transformações na balança de poder na região e fortalecimento dessas velhas e novas alianças entre países, cada vez mais a gente observa, de um lado, uma China robusta, respondendo assertivamente com o intuito de proteger os seus interesses e salvaguardar seus interesses, e, ao mesmo tempo, uma espécie de contenção e uma aliança que visa, de certa forma, conter um expansionismo chinês e tudo mais. Bom, é isso. Muito obrigada e fico à disposição para responder perguntas e para o debate.
Obrigada, Alana, por essa apresentação detalhada e instigante. Vamos dar prosseguimento, então. Eu passo para o Rafael Padula fazer a primeira rodada de perguntas e comentários dele aí às duas apresentações. Obrigada, Padula, pela presença. Obrigado, Isabela, pelo convite, né? Uma iniciativa que eu venho acompanhando, né, do Labchina, né, da professora Isabela, acompanhando com muita admiração e entusiasmo, né? E parabenizo a Isabela, então, por esses debates, né, e apresentações que ela tem trazido aqui para o Instituto de Economia, para o PEP, disponibilizado para todos. E também dizer que é um prazer estar aqui com o professor Maurício Santoro, do PPGRI, né, um colega aí de longa data, e que eu leio e enfim, compartilho muitas ideias. E um prazer também estar aqui com a Alana, né, nossa doutora pelo PEP e agora pós-doutoranda de uma instituição notável aí, que é o Programa de Ciências Militares da ESEME. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer perguntas, não vou fazer comentários, não. Vou aproveitar para levantar alguma bola, para matar alguma curiosidade minha e para explorar um pouco o conhecimento de vocês sobre o tema, que é muito grande, né? Então, eu vou fazer um preâmbulo para a pergunta comum para os dois, né? Mas eu não vou ficar fazendo comentário nada muito longo, não, né? Então, como a gente viu na apresentação de vocês, a gente está num contexto de disputa de poder global e a gente está falando de uma região que tem rivalidades históricas, né? Rivalidades de longa duração, estruturais, né? E ressentimentos, né? E revanchismo entre os países da região. E, ao mesmo tempo, uma região que tem, historicamente, a participação na sua política de poder ou no seu equilíbrio de poder de potências externas, e, atualmente, principalmente, dos Estados Unidos, né? Então, e com muitos aliados dos Estados Unidos, bases militares, protetorados na região, inclusive o Japão sendo um protetorado militar dos Estados Unidos, né? Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: em acadêmicos ou formuladores de política, políticos do Japão, da China ou dos Estados Unidos, há alguma percepção de que nessa região pode eclodir um conflito, não por iniciativa própria deles, mas por conta de algum aliado estratégico, por uma percepção de ameaça, por um erro de cálculo, né? Tomar uma decisão de entrar no conflito e, por exemplo, o Japão ou a Coreia do Sul arrastar os Estados Unidos? Há essa percepção por parte dos americanos ou por parte dos chineses? Há essa percepção para ter um cuidado ali lidar com as questões de que o Japão ou a Coreia do Sul, por serem aliados dos Estados Unidos, se tomarem uma ação mais incisiva, podem arrastar os Estados Unidos para um conflito que talvez até os Estados Unidos não quisesse, né, inicialmente participar? Então, a minha primeira pergunta é nesse sentido: se é uma percepção de que essas alianças, né, estratégicas que existem podem acabar de forma indireta, encadeando e levando a um conflito na região. A minha segunda pergunta, né, se houve um aumento das tensões durante a pandemia, né? Ou se a pandemia arrefeceu isso, se deu uma parada, ou se está tendo ali um aumento do exibicionismo, manobras militares, da escalada militar na região. A terceira pergunta, vou fazer 3, se tiver uma outra rodada eu posso fazer alguma outra, né? É que a gente sabe que, historicamente, nós temos casos de países que eram rivais, tinham enormes conflitos, né? Mas que se aproximaram, optaram por fazer uma aproximação comercial, até política, e essa área da Ásia é uma área que tem, da Ásia-Pacífico, é uma área que tem redes comerciais e de investimento produtivos, né, embora não tenham acordos políticos ou estrutura institucional de integração regional, né? Então, a minha pergunta seria a seguinte: se vocês observam, do lado chinês ou do lado japonês, alguma possibilidade de aproximação, né? E principalmente, no caso do Japão, que é um protetorado militar dos Estados Unidos, alguma possibilidade de ter uma política externa mais independente dos Estados Unidos, né? E levando em conta, em paralelo, aí, né, que, como a Alana mencionou a questão do petróleo, né? O Japão importa petróleo do Oriente Médio, e para importar petróleo do Oriente Médio, o Japão precisa dos Estados Unidos garantir a estabilidade do Oriente Médio, importa de aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio e por rotas comerciais que são garantidas pelos Estados Unidos, inclusive do Estreito de Malaca, né?
Então, esse fator também pode ser um fator relevante, além da própria questão de ser um protetorado militar. Né? E também, se tanto o Japão quanto a China pensam em diversificar rotas comerciais, eles já diversificam para não utilizar essa área do Mar do Sul, do Mar do Leste. Né? Então, enfim, as 3 perguntas, já estou virando 4, né? Seriam essas aí. Eu estou querendo muito escutar vocês. Bom, bastante coisa. Vamos lá. São ótimas perguntas. Bom, vamos começar, então, por essas questões relativas à pandemia, né? Já que estamos todos aqui em quarentena, né? É inevitável, o nosso ponto de partida sempre é o coronavírus. Né? As tensões continuam durante a pandemia e, em grande medida, pioraram. Né? Eu não diria que elas pioraram por causa da pandemia, porque elas pioraram por causa do coronavírus. Acho que o que explica isso são outros fatores, mas o meu ponto é que nem a pior pandemia global em 100 anos conseguiu impulsionar esses atores para a cooperação. Imagina, seres humanos hoje não conseguimos nos unir sequer para combater um vírus. Né? Imagina se tem alguma coisa mais, né, mais conflituosa. Então, durante o período da pandemia, de março para cá, a gente já teve, e aí pegando não só a questão do litoral, né, mas as outras disputas de fronteira, o confronto com mortes na fronteira China e Índia, manobras militares dessas alianças americanas no Mar do Sul da China, com os chineses respondendo com lançamentos de mísseis, né, testes de novos mísseis, pela primeira vez com os 2 porta-aviões chineses simultaneamente operando, então mostrando uma capacidade operacional cada vez maior. Né? Você tem aí várias sinalizações desses principais atores políticos militares dizendo que a situação é grave, é séria. Né? Uma escalada também das tensões entre a China e a Austrália, um conflito político muito forte entre os 2 países, e todo o cenário entre a China e os Estados Unidos que só piora. Né? A cada semana a gente tem aí um novo capítulo, uma nova crise, e novamente em plena pandemia se tornou também mais forte, mais duro. E aí como é que fica, por exemplo, para um país como o Japão, né? Para essa rede, que é o principal aliado americano na região? Uma característica do governo Trump foi uma relação muito conflituosa, mesmo com os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Os aliados europeus na OTAN, as tensões envolvendo o comércio com o Canadá e com o México. O Shinzo Abe conseguiu lidar com o Trump de uma maneira bastante habilidosa. Talvez seja até a grande história de sucesso entre os principais aliados americanos. Mas, em grande medida, porque isso passa também por uma leitura, né, pelo menos das forças políticas mais conservadoras no Japão, de que, diante de uma China em ascensão, os japoneses não podem lidar com isso sozinhos. Eles precisam cada vez mais dos Estados Unidos e convencer os americanos de que aquelas questões ali são questões estratégicas também para a segurança nacional americana. Isso não é pouca coisa no momento em que todo o discurso americano é de uma maior distribuição dos fardos, né, dessa segurança coletiva. E aí a sua primeira pergunta, Padula, mas e aí? Será que, de repente, um desses aliados pode provocar seu estopim para um conflito? Eu vou até aprofundar. Né? A gente está falando muito dos governos, dos estados, né? Mas tem atores privados nessa história também. Tem grupos hipernacionalistas no Japão que, de vez em quando, alugam uma lancha, vão para uma dessas ilhas disputadas ali e fincam a bandeira. Num cenário de tensões exacerbadas, esses caras podem eventualmente provocar não digo uma guerra, mas um confronto, gerar ali um incidente que provoque algumas mortes. Né? Então, essa possibilidade existe. Ela está presente. E aí eu diria que o melhor paralelo histórico, né, é esse que eu ouvi em algumas conferências, da Europa às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Eu penso muito naquele livro da Bárbara Tuchman, Dos Canhões de Augusto, né, que é um livro maravilhoso, e que é aquela discussão de que você tem determinados fatores operacionais, logísticos ali em curso, e que às vezes eles podem levar a uma guerra, mesmo que no fundo ninguém quisesse aquilo. Né, porque tem certas decisões que são irreversíveis, né, quando você ordena a mobilização dos reservistas e não sei o que e tal.
Imagina uma situação de crise no Mar do Sul da China em que um grande navio de guerra americano fosse afundado. Sério, imagina, se um porta-aviões for afundado, o navio daqueles tem 5.000, 6.000 tripulantes. Nenhum presidente americano vai ter coragem de recuar depois de uma tragédia dessa. A pressão política vai ser enorme. E a gente está num terreno de incógnitas militares, porque a última vez que houve uma grande batalha naval no mundo foi na Segunda Guerra Mundial. Os grandes conflitos militares que aconteceram depois disso foram, em grande medida, os conflitos terrestres e aéreos, com muito pouco caráter naval. Então, tem uma discussão muito forte no campo da defesa americana se os porta-aviões estão obsoletos. Talvez estejam. Talvez essas novas tecnologias de mísseis, de drones, de submarinos mais eficazes, tenham tornado porta-aviões algo indefensável. Mas os americanos têm uma dúzia de porta-aviões, né? Tem interesses militares tão consolidados ali que ninguém vai admitir se realmente estiver obsoleto. Né? Só a guerra que poderia provar ou não isso. O tamanho da incógnita que a gente está lidando. E, por fim, mas não menos importante, a possibilidade de rotas alternativas. Está acontecendo, e aí o grande exemplo é o projeto chinês da nova Rota da Seda, a iniciativa do Cinturão e da Rota, que tem várias causas, tem várias explicações, mas uma delas é um desejo chinês de criar ou reforçar rotas terrestres que possam ser um contraponto a essa extrema dependência que a China tem do comércio marítimo. Claro, você não vai poder substituir os grandes navios cargueiros por trens. O trem é 2, 3 vezes mais caro do que o transporte marítimo. Mas, no caso de uma emergência, no caso de um conflito militar, poderia ser uma maneira da China se abastecer, pelo menos no essencial, de manter ali a economia funcionando. Então, em parte, é também um projeto que se explica em função de segurança nacional, embora o tema seja um tema tabu na retórica oficial chinesa. O discurso oficial da diplomacia chinesa é que a nova Rota da Seda é um projeto de cooperação econômica para o desenvolvimento. Ele não tem um componente militar, que ele não tem um componente de defesa. Ainda é muito, me parece, o legado da era Deng Xiaoping, no qual todos esses temas envolvendo segurança nacional eram tratados de maneira muito cautelosa, muito delicada. Hoje não, hoje está diferente. Né? A Alana citou a diplomacia do lobo guerreiro. Essa expressão vem de um filme chinês, que não é qualquer filme, né? É o maior sucesso de bilheteria da história do cinema chinês. E o lobo chinês é uma espécie de Rambo chinês. Ele é um ex-soldado das forças especiais que vai para a África trabalhar como mercenário e ele acaba se envolvendo numa série de conflitos ali. É um filme hiper patriótico. Na verdade, já houve 2 filmes do Lobo Guerreiro. O terceiro está sendo feito agora. E como você tem vários outros exemplos, né? Quer dizer, a sociedade chinesa está vivendo um momento de muita afirmação do seu patriotismo, de vibração com essa China que voltou a ser uma grande potência. E a gente tem um peso da história, né? Que, em particular, na relação da China com o Japão, é muito traumático. Acho que não é por acaso também que agora, em 2020, que é o aniversário de 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, eu diria que os chineses foram o povo que levou mais a sério esse aniversário. Com mais grandes reportagens na imprensa, com mais declarações oficiais, né? E sempre frisando o quanto a paz regional é importante para o desenvolvimento da Ásia. E é verdade. Uma das causas desse extraordinário desenvolvimento da China, do Sudeste Asiático, da Coreia do Sul nos últimos 40 anos, né, é a estabilidade política da região, que é um contraste muito grande com o que foi a região até os anos 70. Todas aquelas guerras brutais na Indochina, a Segunda Guerra Mundial na Ásia. Então, quer dizer, são fatores muito importantes que estão em jogo ali. Às vezes pode parecer algo menor, um conjunto de pequenas ilhas ali que ninguém sabe o nome direito, né? Mas tem muito mais coisa ali envolvida. Né? Essas ilhas são ali só a pontinha do iceberg, né? Para uma série de outros confrontos. Bom, vou responder também numa ordem um pouco diferente de como as perguntas foram feitas.
Compartilho da opinião do professor Maurício. Quando a gente pensa o ano de 2020, a gente tem que considerar que os conflitos territoriais, as disputas territoriais não foram apaziguadas, as tensões elas continuaram entre os países. A gente tem vários episódios em maio, em junho, que vão acontecendo tanto no Mar do Sul como no Mar do Leste da China. Mas é importante, acho que é bem importante a gente colocar, de fato, que não é simplesmente uma assertividade chinesa, mas também é uma ação dos países do Mar do Sul, do Mar do Leste da China, ações do Vietnã, ações das Filipinas e ações até mesmo japonesas. Ainda essa semana, a gente teve um tensionamento entre a China e o Japão a respeito de uma mudança na prefeitura de Shiga, no Japão, de como eles consideram um dos distritos territoriais e colocaram o nome das Ilhas Senkaku. E aí trouxe todo um discurso diplomático da China contrário a essa mudança de nome e assim por diante. Também considerando o Mar do Leste da China, no ano de 2020 já acontecia previamente, mas os navios japoneses, sobretudo os navios pesqueiros, eles têm evitado entrar nas águas contíguas das ilhas Senkaku ou Diaoyu por conta da guarda costeira chinesa, que tem cada vez mais se aproximado do território das ilhas Senkaku e Diaoyu, mas ainda assim a gente não tem uma mudança de status quo sobre o território de fato. Além disso, quando a gente pensa o Mar do Leste da China e essa questão das gray zones, né, da atuação do Japão em relação à China e de um possível conflito que poderia emergir entre os dois países eles têm muito cuidado quando eles lidam com a questão das ilhas Senkaku e Diaoyu. E é muito claro, tanto nos escalonamentos do passado como atualmente, como eles tentam conciliar. Como o professor Maurício falou, às vezes vem um grupo de japoneses que entram numa lancha e fincam a bandeira do Japão nas ilhas. Ou às vezes acontece mesmo de taiwaneses que fincam a bandeira nas ilhas, ou chineses e assim por diante. Inclusive, alguns dos conflitos eles escalonam por conta desses acontecimentos. E o governo japonês e o governo chinês, eles têm tentado balancear e lidar com isso, porque ao mesmo tempo que eles têm que responder internamente a esses grupos nacionalistas, eles não podem se mostrar fracos frente à China ou frente ao Japão, por conta de toda essa questão histórica do ressentimento que existe entre os dois países, e a disputa que é de longa data que existe entre os dois países, a gente até pode considerar por uma hegemonia regional. E, ao mesmo tempo, eles se posicionam de uma maneira, por vezes assertiva, por vezes um pouco mais conciliatória, ou inicialmente assertiva e posteriormente conciliatória, para que não ecloda um conflito e para que ele escalone a ponto de que os governos eles não consigam lidar ou constranger esses grupos nacionalistas ou tenham que tomar uma atitude drástica. Então, eu compartilho a ideia de que existe uma possibilidade de conflitos na região, conflitos talvez pontuais, mas ainda assim, quando a gente pensa no Mar do Leste da China, o Japão ele tem um certo cuidado com como ele trata a China, assim como a China tem um certo cuidado em como ela trata o Japão. Quando a gente pensa essas alianças, de que forma direta poderiam levar a esse conflito, no caso do Mar do Leste da China, os Estados Unidos eles sempre tiveram muito preocupados com isso, de que qualquer acontecimento envolvendo as ilhas Senkaku e Diaoyu, que eles fossem obrigados a ter que agir na região. Os Estados Unidos eles sempre foram muito críticos com relação a isso, eles sempre tiveram muito cuidado, mesmo durante o governo Obama, que ele vai falar que as ilhas estão sob proteção do Tratado de Segurança Mútua, ele faz isso muito mais como uma medida de equilíbrio de poder do que propriamente uma intenção dos Estados Unidos agirem nessa região. E, inclusive, quando a gente pensa as alianças do Japão durante o governo Obama e durante o governo Trump, o Shinzo Abe, de fato, ele estreita as relações com os Estados Unidos. O Trump ele assume o poder com um discurso extremamente isolacionista, falando que vai retirar tropas de todos os lugares do mundo. No caso do leste asiático, isso não se consolida, isso não é colocado em prática, mas a gente tem o Trump constantemente negociando com o Japão para que o Japão ele passe a arcar cada vez mais com os custos da aliança, cada vez mais com os custos da sua segurança
e isso tem refletido, inclusive, num redimensionamento das tropas e da marinha japonesa no território japonês. Tem muitos pesquisadores já apontando que o Japão tem redimensionado as suas tropas no norte do Japão, para o sul do Japão, para uma região mais próxima das ilhas Senkaku, das ilhas Jeoyu e do Mar do Sul da China. Então, a gente tem uma certa mudança do Japão, mas ainda assim, os Estados Unidos muito presentes nessa região, o Japão como um aliado estratégico dos Estados Unidos, mas um país que tem cada vez mais tentado agir de forma mais ativa, se justificando pela disputa das ilhas e pela disputa do Mar do Sul e dos seus interesses pelas rotas marítimas, para ele agir em ambos os tabuleiros de forma mais militarizada, com treinamentos, não só com a Índia, mas com treinamentos no Mar do Sul da China, com o Vietnã, Filipinas, e até mesmo treinamentos com a Austrália. E é por isso que a gente vê essa configuração de alianças. Então, os países eles estão atentos, inclusive, eles têm receios de se colocarem numa aliança contrária à China, com medo de uma represália chinesa. Mas no ano de 2020, a gente tem essa deterioração das relações da China com a Austrália, deterioração das relações da China com a Índia. Semana passada ou essa semana, a gente tem o vazamento daquele acordo do Irã com a China, que também vai envolver a região do Ásia e Indo-Pacífico como um todo. Então, são questões que a gente precisa refletir e observar sobre o futuro da região. E sobre a questão das rotas comerciais, de diversificar essas rotas comerciais, o governo japonês ele tem procurado, mas acaba que o Mar do Sul da China é uma região vital para o Japão, do ponto de vista das suas linhas de navegação. E no caso da China, é muito associado ao que o professor Maurício Santoro já abordou sobre a questão da nova Rota da Seda. Então, além disso, é importante a gente pensar que mesmo a China e o Japão, eles têm relações econômicas relativamente estáveis. Desde 2017, as relações entre os países elas têm se fortalecido, mas as ilhas Senkaku e Jeoyu estão sempre ali. Tem muita gente que coloca que a China e o Japão, eles separam a política da economia nas suas tratativas. Então, muitos incidentes às vezes esbarram em alguns aspectos econômicos, mas eles acabam tentando equilibrar e separar um pouco isso, até porque o Japão é extremamente... Ele tem a China como seu principal parceiro comercial e a China tem o Japão como um dos seus principais parceiros comerciais. Vocês me permitem, eu vou aqui aproveitar da minha posição de mediadora para poder lançar uma questão para ambos também, aproveitar o conhecimento de vocês aí, matar minha curiosidade sobre a opinião de vocês em relação a um aspecto, que são as alianças chinesas na região. Queria ouvir um pouco vocês a respeito disso. Durante muito tempo, a China foi chamada, sobretudo na literatura estadunidense, de uma potência solitária, né? O fato de não ter alianças estratégicas, de fato, no processo ali da expansão do seu poder político e econômico. Depois da parceria estratégica absolutamente crucial com a Rússia, ninguém pode chamar mais a China de uma potência solitária, absolutamente crucial, né? Tem várias implicações e vários desdobramentos nisso, que muita gente está chamando de uma disputa hegemônica ou retomada do debate sobre transição hegemônica China-Estados Unidos, ou enfim. Agora, como fica isso nos países ali na região do Mar do Sul e do Leste da China? O que fora a Rússia, quais são os aliados chineses ali na região do Mar do Sul da China? E especificamente para a Alana, você mencionou o Quad, né? Essa parceria, essa aliança estratégica entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. Eu queria saber se você sabe me dizer qual é a posição dos países da ASEAN em relação ao Quad, né? E mesma coisa também para o Maurício, a questão vale aí para ambos. Mas eu devolvo, antes de passar para vocês, eu passo aí para começa a nossa última rodada, e eu passo mais uma vez para o Padula fazer aí as suas últimas perguntas. Bom, eu faço agora a última, posso fazer? Sim?
Vou pegar um gancho aqui sobre o que o Maurício falou nós do Sul Global, pensarmos, enfim, essa questão, olhando para a questão da China, né, da presença chinesa na América do Sul ou na América Latina, e mais especificamente a presença chinesa numa área que é de interesse estratégico imediato dos Estados Unidos, que é o Grande Caribe, né? A China com vários ativos e relações militares com a Venezuela agora, mas também investimentos e ativos na Guiana, em outros países da América do Sul e do Grande Caribe, né? Envolvimento da questão do canal. Então, a minha pergunta seria a seguinte, né? Essa é uma área que claramente não é estratégica para a China, né? A China se envolveria tanto nessa área para tentar colocar custos aos Estados Unidos, contando que na Venezuela a gente tem a Rússia também, né, bem inserida e participando, né? Ao passo que o envolvimento dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, o Mar do Leste, já é uma área que os Estados Unidos olha como uma área de interesse estratégico, porque os Estados Unidos inseriu as bordas da Eurásia na sua área de segurança, né? Desde a formulação do Spikman, né? Colocou lá as bordas da Eurásia como uma área de contenção, de interesse estratégico, onde ela vai colidir com a União Soviética, agora colide com a Rússia e com a China, né? Então, a China usa isso como instrumento, quais são os interesses da China, né, nesse seu envolvimento no Caribe, né, e se isso pode, enfim, ser uma moeda, colaborar para o poder de barganha da China na questão do Mar do Sul da China e no leste, né, Mar do Leste. Acho que são duas ótimas perguntas e perguntas geopolíticas no melhor sentido da expressão, né? Quer dizer, a questão do espaço, do território e como isso de alguma maneira está ligado com os grandes temas da diplomacia, das relações internacionais, né? Isabela, eu vou alargar um pouco esse escopo geográfico, né? Não só o Mar do Sul da China, mas também o Oceano Índico, né? Também o Golfo Pérsico. Mas cada vez mais faz sentido a gente olhar esse quadro como um todo, né? E a China está conseguindo construir uma rede de alianças muito impressionante. Tem a parceria com a Rússia, como você mencionou, tem a aliança com a Coreia do Norte, né, que é um aliado histórico da China na região e que é uma potência nuclear por seu próprio esforço, né, o que não é pouca coisa dentro daquele quadro regional. Indo ali para o sul da Ásia, Oriente Médio, né, ou Ásia Ocidental, como os chineses se referem à região, né, a gente tem a aliança da China com o Paquistão, também é uma relação muito tradicional, que vem ali desde a independência do Paquistão, e agora o acordo com o Irã, que é um divisor de águas. E a gente está vendo a geografia política do Oriente Médio se redesenhar. Então, é a China se aproximando do Irã, mas são os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein se aproximando de Israel, porque essa rivalidade deles com o Irã ficou mais importante do que a questão palestina, por exemplo. Então, a gente está vivendo um momento em que as grandes cartas do jogo político internacional estão sendo reordenadas. Há um novo desenho de alianças em curso, há mudanças acontecendo, mas, sem sombra de dúvida, hoje não dá mais para a gente falar da China como um país isolado, longe disso. Indo para o Sudeste Asiático, tem o caso das Filipinas, né? E aí o governo Duterte é um governo que, para nós, no Ocidente, chega muito pelo lado dele do populismo na segurança pública, né? Pelas falas dele mais agressivas nessa área. Mas ele tem um outro lado, que é a busca de uma política externa mais autônoma. As Filipinas foram literalmente uma colônia americana, com uma relação de dependência muito forte, e o Duterte é o primeiro presidente filipino a assumir que é descendente de chineses. Talvez outros presidentes tenham tido também essa ascendência, mas ele é o primeiro que assume isso e bota isso como uma coisa de orgulho. E alguém que tem aproveitado essas tensões na região para ter uma diplomacia muito inteligente. Isso é muito algo que eu peguei de uma viagem que eu fiz a Singapura no ano passado, um excelente congresso acadêmico que eu fui lá, e me impressionou muito a qualidade dos trabalhos sobre o Sudeste Asiático, e como tinham várias discussões interessantes para nós aqui na América Latina.
Então, essa questão do Duterte passa, por exemplo, pelo modo como o governo filipino, o governo nacional filipino e os governos locais nas cidades e nas províncias estão conseguindo tirar dinheiro de cooperação de todo mundo. Eles estão tirando da nova rota da seda dos chineses, eles estão pegando do programa de infraestrutura dos japoneses, alguma coisa dos americanos. Assim, olha, não tem mais bobo no futebol, não. Né? Ou melhor, tem, né? Que somos nós. Né? É o Brasil contemporâneo, né? Que poderia estar jogando com essas tensões entre China e Estados Unidos. Imagina, tirando o máximo possível de cada parceiro. Que cenário estratégico fantástico. Mas não, é evidente que não é isso que tem acontecido. Né? A gente tem uma política de buscar uma relação preferencial com os Estados Unidos que se tornou uma série de concessões unilaterais do Brasil, que eu diria que não são nem sequer concessões ao governo americano, né? Ou ao Estado americano. São concessões ao governo Trump. São concessões políticos eleitorais para facilitar a reeleição do Trump. Assim, acho que não tem paralelo com isso na história diplomática brasileira. E essa relação da China com a América Latina está se tornando uma relação muito mais densa, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. A China sabe muito bem o que quer da América Latina, o que acho que é uma grande vantagem deles com relação aos latino-americanos. Nós não sabemos direito o que nós queremos da China, nós somos muito mais reativos. Mas, basicamente, os chineses querem acesso a recursos naturais, alimentos, minérios, combustível, apoio da América Latina em fóruns multilaterais e uma série de parcerias em várias áreas de política pública, sobretudo com os grandes países latino-americanos, né, como o Brasil, o México, a Argentina. Só que à medida que essas relações econômicas estão ficando mais fortes, a questão política está se colocando também. Vou pegar, por exemplo, o caso da Colômbia, né, que é um aliado muito tradicional dos americanos na América Latina. Cada vez mais entrando com a força chinesa, né, vai entrar na nova Rota da Seda, uma possibilidade muito grande também que a Argentina entre na nova Rota da Seda. Até agora a gente tem 19 países latino-americanos no projeto, mas em geral são os pequenos países do Caribe, da América Central, né, países que entraram muito mais porque querem ali algum pequeno projeto de infraestrutura. Você tem os grandes países entrando, isso é uma mudança política forte. Né? Aí o caso da Venezuela, que é um caso muito interessante, e aí a gente tem um excelente acadêmico venezuelano, que é o Victor Mijares, que tem analisado muito bem essa dança da Rússia e da China na Venezuela. É muito interessante o trabalho dele, é um trabalho premiado internacionalmente. E eu vou simplificar um pouco o argumento dele, mas é basicamente o seguinte, de que a China está usando a Venezuela para fazer um pouco de soft balance com os Estados Unidos. Não é hard balance, não é uma aliança militar, mas é uma aliança econômica, política, que acaba criando ali algumas dificuldades para os americanos, a um custo muito baixo para os chineses. E para os russos é um investimento até maior, né, em termos até da cooperação militar deles com a Venezuela. Mas uma relação relativamente barata para os dois países e que tem um ganho político alto. Né? Agora, tem um desafio que está colocado para a China agora, que é o seguinte, a gente vai viver com a pandemia uma nova crise da dívida externa. Sobretudo na África e na Ásia, mas também para alguns países da América Latina, como o Equador, eventualmente para a Venezuela também. E a China agora é a principal credora. Mais do que os bancos dos Estados Unidos, mais do que o FMI, o Banco Mundial, que seja. E aí, como é que a China vai responder agora a essa situação de crise econômica? Isso é uma incógnita. A primeira vez que eles vão se defrontar com uma crise dessa magnitude. Então, é um momento muito interessante na ordem global. Para a gente acompanhar, para a gente discutir, para a gente, né, pensar o que isso significa para o Brasil. Né? Porque, assim, bom, eu vou ser otimista, acho que esse quadro brasileiro não vai durar para sempre. Né? Acho que a gente vai ter um retorno a um outro tipo de debate, a uma outra orientação de política externa. Né? E é um cenário que cria oportunidades muito boas para o Brasil. E aí vale a pena também a gente aprender um pouco com os colegas argentinos. Eu ando muito bem impressionado com a qualidade das entrevistas e reportagens sobre política internacional na imprensa argentina. Coisas muito boas, reflexões muito ricas, muito interessantes, né? E vale a pena também a gente olhar para o que eles estão fazendo, né? Aprender um pouco.
muitas das discussões que os argentinos se colocam valem para nós também aqui no Brasil. Qual é o nosso lugar dentro desses conflitos sino-americanos? Então, assim, o mundo está vendo um momento difícil, mas é um momento interessante, provocador, instigante para análises. Bom, dando uma continuidade à fala do professor Maurício Santoro, mas também respondendo de forma mais objetiva, no que tange o Quad, os países da ASEAN, como um todo, eles têm se mostrado um pouco silenciosos. Todavia, a gente tem o caso do Vietnã e a gente também tem o caso de Singapura, que tem se aproximado cada vez mais dos países que compõem o Quad. Inclusive, tem gente já argumentando sobre a possível existência de um Quad mais um Quad mais dois, que incluiria não somente esses países que têm algum tipo de tensão com a China ou algumas relações próximas com esses países que compõem o Quad, mas também outros países, como a Coreia do Sul, que poderiam fazer parte desse diálogo quadrilateral e assim por diante, até porque ele ainda não se coloca, ou pelo menos ele não se propõe a se colocar nesse momento como algo anti-China e assim por diante. Quando a gente pensa os aliados estratégicos da China, de fato, muito se pensava sobre essa China isolada. Eu acho que o professor Maurício ele já deu um panorama bem interessante dessas alianças que a China tem no mundo como um todo. Mas é importante a gente considerar também que no caso da ASEAN e na resposta em relação ao Quad, numa resposta mais forte à China, ou contrária à China, já há um histórico, sobretudo quando a gente pensa no Mar do Sul da China, que em 2011, por exemplo, a ASEAN ela falhou a emitir algum tipo de comunicado final quando o Camboja ele se recusa a endossar uma linguagem que era crítica à China, que referia-se aos impasses navais que estavam acontecendo no Mar do Sul da China. Então, é um problema da ASEAN como um todo se posicionar até mesmo no Mar do Sul da China, isso tem se modificado, mas é um problema da ASEAN nesse posicionamento. E, além disso, assim como os outros países, até mesmo a Índia, o Japão e a Austrália têm um certo receio de se posicionar extremamente contrários à China por questões econômicas, no caso da ASEAN é a mesma coisa. Sobretudo quando a gente pensa que a ASEAN já em 2020, ela é o maior parceiro comercial da China e a China é o maior parceiro comercial dos países da ASEAN. Aí agora respondendo um pouco a pergunta do professor Padula sobre os interesses da China na América Latina ou refletir sobre essa China atuando na América Latina, eu acho bem interessante a gente ter essa divisão em mente de que é um espaço estratégico para os Estados Unidos, a região do leste asiático, assim como para a China, a América Latina, ela tem se mostrado como uma região estratégica para os interesses chineses, sobretudo considerando as demandas chinesas por recursos naturais, tanto que quando a gente olha os investimentos chineses na região da América Latina, mas não só na América Latina, mas também no continente africano, eles se direcionam principalmente para minérios, para energia e também na questão da agricultura. E do ponto de vista mais geopolítico e mais militar, pensando mais uma questão militar, ao mesmo tempo que a gente tem essas comparações de que, olha, cada vez mais a China tem uma capacidade de atuar no seu entorno regional, de impor algumas restrições à atuação dos Estados Unidos, o mesmo ainda não ocorre na América Latina. Eu gosto muito de falar que o beating heart da China é no leste asiático. O beating heart dos Estados Unidos, apesar de todas as suas relações, de todas as suas bases localizadas no mundo todo, é sobretudo na região das Américas. Então, no caso da China, a China agora tem cada vez mais se apresentado com uma capacidade de conter os Estados Unidos na sua região, mas ela não tem ainda essa capacidade, de um ponto de vista militar, de atuar na América Latina. Diante de alguns constrangimentos, a China ela tem modernizado a marinha, ela tem modernizado a questão dos seus submarinos, por exemplo, só que muitos especialistas dos Estados
Unidos, e aí cabe também uma dúvida, que acho que o professor Maurício Santoro também elucidou, sobre como eles têm um viés bem nacionalista. Eles apontam, de fato, essa superioridade dos Estados Unidos em relação à marinha, aeronáutica, enfim, a diversos campos do poder militar. Então, a China ela tem se mostrado cada vez mais presente na América Latina, ela tem se mostrado mais presente em outros tabuleiros internacionais, mas militarmente ela ainda é, como acho que o Maurício Santoro falou na apresentação dele, ela é muito circunscrita ao leste asiático, à região do Ásia e Indo-Pacífico. Mas é interessante que a gente passe a refletir também para a China, e aí talvez algo para além simplesmente da geopolítica, sobre como a China ela tem se posicionado pelos seus investimentos, mas também pela internacionalização das suas mídias. Cada vez mais a China tem internacionalizado as suas mídias no continente africano e na América Latina, ela tem começado a entrar agora, e essa internacionalização leva um discurso chinês, leva uma narrativa da China e, consequentemente, traz para a gente um debate sobre transição hegemônica numa perspectiva que envolve campo militar, o campo econômico e também um campo cultural de legitimidade que a China vem galgando na arena internacional. Maurício, Alana, Rafael, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Foi uma satisfação muito grande ouvir vocês três. Enorme aprendizado. Fico muito, muito, muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço. E nos vemos em breve. Espero que presencialmente, quando essa pandemia permitir, nos nossos círculos de debate, nos nossos pontos de encontro. Muito obrigada, um bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos.